Os que puderem vir à frente para a gente ter uma conversa mais tete a tete, vai ser bom, vai ser interessante. Vocês já apresentaram o professor de vocês em oração hoje? Me ajude o professor. Eu perguntei se vocês já apresentaram o professor de vocês em oração hoje. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos por cada aluno que aqui já está, por cada um dos professores também que estão nas demais classes. Te pedimos que o Senhor possa trazer em paz a cada um dos teus filhos, a esta tarde de aprendizado, ó Pai, de ensinamento, que possamos guardar, ó Pai, toda instrução, toda boa lembrança, todo novo aprendizado em nosso coração para não pecar contra Ti. Pedimos, ó Pai, que cada aplicação venha surtir efeito ao nosso coração, que possamos nos tornar cada dia mais filhos, tementes e fiéis a Ti. Em nome de Jesus, que possamos ser também melhores apreciadores do Teu amor, do Teu cuidado e, sobretudo, do Teu sacrifício, ó Pai, ali na cruz por nós. Sabemos que o Senhor vive e reina e que nós possamos aproveitar cada vez mais o que o Senhor tem nos ofertado. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós paramos em Lucas capítulo 22, versículo 63. Vamos ler esse trecho de Lucas 63 até o 71, certo? Depois a gente para, medita e depois vamos precisar também da ajuda dos irmãos, ok? Lucas 22, versículo 63 em diante diz: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou-lhe: Se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis. Nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Nós vemos nesse trecho, meus amados irmãos, que aqui começa o escárnio mental, físico e moral a respeito de Jesus. Aqueles que o guardavam, tomados pela crueldade, o maltrataram sem piedade alguma. Jesus foi maltratado como um cordeiro inocente. Sofre em silêncio. Aquele que curou e consolou agora é ferido pelos que veio salvar. Nós vemos que Jesus, ele começou o seu ministério, como eu comecei aqui dizendo, curando, salvando, libertando. Agora estava ele preso, estava ele cativo, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo ele escarnecido. Nós vemos que o escárnio não era apenas físico, mas também moral, pois eles tiravam as vestes de Jesus e logo em seguida começavam a bater. Isso, para um judeu, ficar nu diante de outras pessoas, a gente já sabe que é humilhação. Às vezes, para nós mesmos, ser obrigado a ficar sem roupas de frente de outra pessoa, nós sabemos que é humilhação. E nós vemos aqui que eles batem em Jesus e começam a o ferir. Nós vemos que o Cordeiro de Deus,
acabamos de citar, inocente, mas consciente, essa é a expressão. Na outra aula, a gente permitiu-se entender que aquele momento do Getsêmani era um momento importante para a história. Por que importante para a história? Porque os cordeiros eram levados ao matadouro e eles não sabiam o que estava por vir. Porque o cordeiro, para ser levado ao sacrifício, para ser imolado, ele recebia a melhor alimentação, o melhor cuidado, pois nele, na sua pelagem, na sua lã, não podia haver manchas, sem máculas, ele não podia ter doenças. Então ele era bem cuidado, seguia o devido padrão. Então o cordeiro talvez pensava que seria mais um dia comum, de bastante comida, de bastante alimento, de remédios, de medicação, para que fosse embora todo tipo de doença. Só que Jesus, agora o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Celestial por nós, ele vem e está consciente. Por isso ele sofreu o que sofreu no Getsêmani. Aqui podemos entender, começa o mártir do Cordeiro inocente, porém consciente. Por isso estava sofrendo, certo? Em silêncio, falando muito pouco, quando se tinha oportunidade de falar. Lucas 22:64 diz que vendaram os olhos de Jesus e feriram no rosto e diziam a ele: quem és tu? Ou quem foi que te feriu? E nós podemos observar que era uma ideia de zombaria e querendo que ele expressasse ou mostrasse aquele poder. Se ele fez cegos verem, surdos ouvirem, coxos andarem, isso aqui seria o mínimo, até mesmo devastá-los pelo seu poder. Mas ele não veio como um rei, como eles aguardavam, uma pessoa disposta para o combate físico. Ele não veio como uma pessoa pronta para fazer uma rebelião física, como eles esperavam. Mas Jesus estava fazendo, obviamente, um mudar de pensamento, mudar de atitudes, impelindo o pessoal agora, o povo de Deus, a se achegarem até Deus. Entenderem que viveriam diferente. Jesus não precisava provar. Jesus não precisava mostrar nada mais, porque já havia sido mostrado. E eles não o receberam como João 1:12. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que o receberam, os que o abraçaram. Esses passaram até a ter o nome de filhos de Deus. Lucas 22:65, nós vamos ver, e outras muitas coisas diziam contra ele e blasfemando até dele. Foi me perguntado pela manhã, essa blasfêmia aqui foi Jesus respondendo? Não, de forma alguma. Jesus não respondeu. Eles blasfemavam a respeito de Jesus. Eles falavam contra Jesus. O ódio era manifesto em palavras e em ações. As blasfêmias contra Jesus revelavam o coração humano afastado e distante de Deus. Mesmo calado, Cristo vence. Ele suporta o insulto sem responder com ira, mostrando o que é verdadeiro pelo poder na mansidão que ele pregou outrora e estava vivendo no presente. E no futuro fica o exemplo de Cristo para as nossas vidas. Um homem íntegro, manso, cuidadoso, um homem extremamente amoroso, que suportou as afrontas, as dores, e agora estava apto a viver o sacrifício e também libertar a cada um de nós. Lucas 22:66 diz que, e logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o levaram ao seu concílio. O amanhecer traz o início do julgamento religioso. Os líderes se reúnem para legitimar o que decidiram de antemão. A injustiça é disfarçada de legalidade.
o justo será condenado por um tribunal que deveria defender a justiça. Então nós podemos ver nos próximos passos que a sentença daquele réu já estava feita antes mesmo dele adentrar. Ele já estava condenado antes mesmo de chegar ali. Tinha cometido algum crime? Não. Tinha negligenciado a justiça daquela legislação ali? Não. Mas já estava condenado pelo ódio, pela inveja e tantas outras coisas, sentimentos ruins e obviamente conduzidos pelo inimigo a fazerem coisas ruins. Versículo 67 vai nos mostrar: e disseram: eis, és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se vos disser, não crereis. Os líderes pedem a todo instante uma declaração de Cristo direta, se ele se declarava realmente o Cristo ou não, mas na verdade não estavam interessados na verdade. Eles queriam apenas ouvir do próprio Jesus dizer que era o rei dos judeus, o rei de todos, o Cristo esperado e almejado daquela nação. Ele não busca se defender, mas cumprir as Escrituras. É o que nós vemos Jesus realizar. Versículo 68 vai dizer: e também, se vos perguntar, não me respondereis, ou não me respondereis, nem me soltareis. No caso, se Jesus respondesse como eles desejavam, a sentença já era certa, não ia adiantar de nada. Eles já queriam maltratar a Jesus e assim o fizeram. Antes mesmo de ser levado a Pilatos, a Herodes, Jesus já vinha sofrendo na mão dos religiosos. Vinha sendo humilhado e espancado na mão dos religiosos. Jesus denuncia a hipocrisia deles, do julgamento deles. Eles não querem o diálogo, tampouco a justiça. Eles queriam apenas uma condenação injusta. Eles queriam que o mestre, que já tinha sido revelado, queria que ele falasse pelo menos o básico, para que pudesse ainda mais acrescentar em sua punição. Nós vamos ver o versículo 69 dizendo: desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do poder de Deus. E aí eles já subentendem, entendem o que esperavam. Jesus se declarando, alto se declarando Filho de Deus. Alguém abre por gentileza Daniel, capítulo 7, do 13 ao 14. Daniel, capítulo 7, do 13 ao 14. E agora vamos precisar dos auxiliares, homens dispostos. Daniel 7, 13 e o 14. E eu vou seguir aqui a linha de raciocínio até está tudo certo aí, tá? Esta é uma declaração de Jesus a respeito da majestade dele mesmo. Ele se identifica com a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o 14, afirmando que apesar da humilhação presente, ele seria exaltado e estaria em breve à destra do trono de Deus. O prisioneiro anuncia que sua futura glória e juízo estava por vir. Pode ler, meu irmão. Estava vendo nas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi levado à sua presença, e foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino aquele que não será destruído. Amém. É um prenúncio do que estava por vir, a partir daquele momento, que já havia sido anunciado há séculos atrás. Já tinha tido uma visão Daniel e anunciar a respeito daquele momento. Eles tanto esperavam maltratar o homem, a carne, crucificá-lo, mas não entendiam, não estavam compreendendo que eles estavam cumprindo, de uma forma ou de outra, justa ou injusta,
o que já estava proposto. Jesus estaria prestes a estar no seu reino, sendo obediente, como diz também em Filipenses capítulo 2, sendo obediente até a morte de cruz, não tentou usurpar o trono de Deus, entendeu que deveria obedecer e cumpriu o seu propósito, até que Deus o exaltou soberanamente, colocando a sua destra, e agora toda língua confessará, todo olho o verá. Imagine naquele dia as pessoas que sentenciaram injustamente um justo, imputando a ele injustiça, podendo ver. Imaginem eles no último dia, no dia do julgamento, do juízo final, onde poderão ver Jesus à direita de Deus e pensar: eita, não é aquele que nós o crucificamos? Não é aquele que nós maltratamos? Alguns, vamos perceber na história, no decorrer, que reconheceram isso. O centurião, vendo Jesus morrer, a gente vai ler isso depois, bem depois, na próxima aula, que Jesus morrendo, sendo crucificado, o centurião esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Já começou naquele momento a haver alguns reconhecimentos, mas na eternidade todo olho o verá. Todos verão a Cristo em seu lugar santíssimo ao lado de Deus. Vamos ver agora Lucas 70 e 71, para assim a gente concluir o capítulo 22. E disseram todos: logo és tu, Filho de Deus? E ele disse: vós dizeis que eu sou. 71, então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. O Sinédrio agora considera a confissão de Jesus uma blasfêmia. Aquilo que é verdade diante do céu é tratado como crime na terra. Eles selam a sentença do Messias, não por buscar a justiça, mas porque rejeitaram a Cristo. Mais uma vez confirmando o que João escreve anos depois, informando que veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. O povo esperou por muitos anos, milênios, e quando o Messias veio, o Cordeiro veio, o rejeitaram. Nós aprendemos ou extraímos lições desse tópico lido, que o sofrimento de Jesus revela o amor que suporta a injustiça para salvar. Isso, enquanto cristãos, devemos também exercer, suportar em amor, conforme diz Colossenses, suportar em amor, para que vidas possam ser salvas, para que vidas possam ser alcançadas. Segunda aplicação é que mesmo em silêncio, Cristo fala através de sua mansidão e domínio próprio. Como imitadores de Cristo, devemos também falar até mesmo em silêncio, em mansidão e em domínio próprio. Segue essa aplicação para nós. Terceiro ponto, os líderes religiosos mostram que é possível conhecer as Escrituras e rejeitar o Deus das Escrituras. É o que nós vemos nos corredores e salas de seminário, que muitas das vezes não vai ser interessante você ficar tão focado na Bíblia, tão focado na letra e não na graça, só apenas na lei. A lei vai matar, a lei vai ferir, a lei vai tornar legalista aquele que deveria ser um homem de Deus, instruído e abençoado pelo conhecimento e utilizar-se da graça para salvar e abençoar vidas, passa a ser somente um soldado disposto a empunhar a espada e matar alguém com palavras ou ações. Então nós devemos ver que aqui doutores, líderes religiosos estavam dispostos a conhecer as Escrituras, mas não a conhecer o Deus das Escrituras. A exaltação de Jesus à direita de Deus mostra que o sofrimento não é o fim da história. Então nós vemos que quando às vezes nos apegamos demais, está doendo demais, estou sofrendo demais, será que é o fim? Nós vemos que ali para o cristão é só o começo, porque é mais um passo para a glória que há de ser revelada. Cristo mostrou isso quando perguntaram, e ele confirmou a profecia de Daniel, que a partir daquele momento ele estaria indo para um local de glória, algo que foi prometido
algo que foi anunciado e que se cumpriria em breve. Isso nos ajuda até a nos consolar quanto ao amanhã, quanto ao futuro. A exaltação de Jesus é sempre um prenúncio que a história, que o legado que ele deixa é muito maior do que todo e qualquer sofrimento aqui na terra. A fidelidade a Deus exige com coragem para confessar a verdade, mesmo sob ameaça. A fidelidade de Deus exige coragem. Lemos aqui na outra aula a respeito das duas espadas que Jesus mesmo falava, dizendo que eles teriam que andar como se tivesse armado, pois aquele que está armado, ele tem coragem. Tem coragem. Eu até usei um exemplo simples do trânsito. Quando alguém sai muito bravo diante de uma questão do trânsito, a gente sempre diz, ou ele é louco ou ele está armado. Então, é o que o cristão deve ser. Para muitos, um louco. Para outros, a coragem daquele que está armado. Não para empunhar a arma e matar e ferir alguém, mas anunciar o evangelho e ser fiel, como se estivesse com a arma em punho. Mas a arma aqui é a palavra de Deus, é algo espiritual. Sexta aplicação que nós podemos ter aqui é que a glória do Filho do Homem nasce da cruz e se consuma no trono. Aquilo que para muitos era maldição, aquilo que para muitos era o fim eterno, para Deus, para Jesus, foi algo que se consumou no trono, e nós temos legitimamente um Deus, um Rei, num alto e sublime trono. Amém, meus irmãos? Podemos começar o capítulo 23. Há alguma dúvida? Se tiver, pergunte à pastora, ela está aqui. Capítulo 23, eu vou precisar de ajuda para fazer uma breve leitura. Serão 25 versículos. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Amém. E alguém já deixa aí salvo, já fica com o microfone para ler do 10 ao 18, ok? Vamos ver aqui esse trecho e vamos procurar conhecimento. Nós vemos que, e levantando-se toda a multidão deles, conduziram-no a Pilatos. Normalmente, quando alguém recebia a punição ou a indicação de que cometeu um crime, deveria imediatamente ir, e sempre, como é que eles dizem, um preso político, né? Um preso que ameaçava a política, ameaçava a liderança. Se eles estavam anunciando Jesus como alguém criminoso e que estava ameaçando o Império Romano, tudo que eles estavam construindo, a lógica era que imediatamente fosse conduzido a Pilatos. E eles levaram para o Sinédrio para interrogar, levaram ali para que os religiosos o interrogassem. Os
estudiosos ali fizeram trabalho de carrasco, bateram, espancaram, humilharam, coisa que não era comum, coisa que não era algo de praxe para eles fazerem. Costumavam levar imediatamente as pessoas a Pilatos, porque eles estavam ali meio que existindo no quesito de que não deviam cumprir esse tipo de sentença. E às vezes nós até nos deparamos, eu até usei o exemplo de manhã a respeito. Certa vez eu vi, nos dias de hoje, faz quase 2 anos, um motoqueiro Ubermoto levando um homem com drogas na bolsa. Quando a polícia chegou, ele disse: o motoqueiro também está junto. E o motoqueiro dizia: não estou. E ele dizia a todo tempo, a todo custo, que o motoqueiro estava junto. Apanharam juntos, e mesmo assim o bandido não dizia que era inocente o motoqueiro. Foram levados à delegacia, levados à audiência de custódia, e os dois foram presos. 7 meses depois, o motoqueiro foi livre. Agora processando o Estado, processando tudo o que era possível processar. Imagine Jesus com um advogado diante de Pilatos, disposto a processar, porque antes mesmo de chegar no devido local de julgamento, já tinha sido julgado pela população, já tinha apanhado, sendo ele justo, sendo ele inocente. E é interessante que eles chegam diante de Pilatos, versículo 2, versículo 3, dizendo que Jesus estava pervertendo a nação, proibindo de dar o tributo e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei, querendo ferir o orgulho de Pilatos, querendo ferir o orgulho daquele que era governador daquele local. Dizer: olha, ele está dizendo que é o rei, ele está dizendo que ele que manda, e os tributos ele está aceitando, ele não está querendo que viesse aqui. Mas a gente vê pela palavra que Jesus diz: dai a César o que é de César. Jesus não estava incitando a guerra, não estava pervertendo o povo. A prova é tanto que quando ele diz para usarem a espada, e vê que o povo entende mal, e quando alguém usa a espada, ele diz: deixa-os para quem feriu, e para quem foi ferido ele diz: basta, calma, que é a ideia de estou pegando a orelha, colocando no lugar, não quero confusão, não quero guerra. Se esse exemplo estava acontecendo, o homem estava pervertendo o povo para que houvesse confusão, para que houvesse guerra, para tomar um trono terreno, de jeito algum. Mas eles, como eu disse de início, estavam repletos de ódio, ansiosos por acusarem Jesus. Acusações distorcidas, palavras que Jesus jamais falou, dizendo que ele proibiu, que ele jamais proibiu. Por exemplo, o pagamento do tributo, quando ele disse o contrário: dai a César o que é de César. Os líderes manipulam os fatos para transformar uma questão espiritual em ameaça política, apelando ao medo de Roma. Versículo 3 em diante, vamos ver que Pilatos interrogou dizendo: tu és o rei dos judeus? E respondendo ele disse: tu o dizes. Pilatos busca entender que se Jesus representa uma ameaça política, Jesus confirmaria a identidade, o que ele estava dizendo, confirmaria os fatos do que ele estava falando. E nós vamos ver que Jesus só replica dizendo: tu dizes. Tu quem dizes que eu sou? Então ele vai e continua perguntando. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Pilatos reconhece a inocência de Jesus. Mesmo um governante pagão percebe que o mestre é justo. A sentença de Pilatos expõe a natureza de Cristo e a corrupção dos que o acusam. A natureza de Cristo é uma natureza justa. Quem conversasse com ele o mínimo de segundos possível ia compreender: nesse homem não há mal, nesse homem não há injustiça. Já conversou com uma criança? Meu Deus, você vê tanta inocência, você vê tanto o cuidado. Quando a pastora orou aqui ontem, e é uma verdade, nós devemos proteger as crianças, porque o que há de gente mal, ruim, querendo o mal dos inocentes, e algo absurdo.
tantos inocentes que você não precisa nem de alguns segundos de conversa. Pelas atitudes você conhece a árvore e os frutos. E as crianças vão oferecer o quê? De ameaça ao atual sistema. Eles estão tentando fazer o que foi feito no passado, quando tentaram fazer no tempo de Moisés e no tempo de Jesus. Vamos ficar atentos e em oração. Lucas 23:5 diz: mas eles insistiam dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Os líderes religiosos não desistiam, e sim aumentavam com veemência as acusações, tentando mostrar Jesus como rebelde e perigoso. O ódio cego os impede de enxergar o verdadeiro mestre, o príncipe da paz, que estava na verdade promovendo a paz. Versículos 6 e 7, vamos ver. Pilatos, ouvindo que ele era da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que pertencia à jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então, nós podemos observar que aqui também houve um joguete político. Vamos ver que Pilatos usa Jesus para se desculpar, para se favorecer com Herodes, a qual ele também tinha um problema. E Herodes, ouvindo Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava ver algum milagre feito por ele. Herodes está curioso, como quem encontra um mágico, curioso como quem encontra um médico famoso, curioso como quem encontra alguém famoso. Herodes já era fã, não de carteirinha, porque de carteirinha o cabo está disposto a fazer muitas coisas pelo alvo da sua devoção, pelo alvo do seu fã-clube, não é? E quando chega ali, Herodes apenas vê Jesus como um mágico, alguém famoso, alguém milagroso, mas não como um salvador. Versículo 9 vai dizer que interrogava-o com muitas palavras. Ele nada lhe respondeu. Jesus permanece em silêncio diante da incredulidade e zombaria. O mestre não desperdiça palavras. Seu silêncio é o testemunho da verdade diante de corações incrédulos. Alguém pode ler o versículo 10 ao 15, por gentileza? Ao 18, perdão. Do 10 até aonde? 18. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Amém, minha irmã, obrigado. Então nós vemos que estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando com grande veemência. A humilhação de Jesus continua. Ele é vestido com um manto brilhante, em zombaria a sua realeza por eles, né? Se ele é rei, coloca um manto brilhante, resplandecente. O desprezo e a violência se unem em uma cena com ironia e muita crueldade. Nós vemos no 12 que ele diz: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos,
pois andavam em inimizade um com o outro. Acontece muitas das vezes com justos, mediante as situações quando seus casos são de muita visibilidade, há um joguete político aqui, vamos satisfazer o povo. Pilatos, vou voltar a ser amigo dele, vou ser promovido porque ele é superior, vamos fazer uma amizade aqui, vamos estar próximo um do outro novamente. E nós vemos, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente, até citei de manhã, ao que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a polícia fez uma investida, conseguiu ali neutralizar a muitos criminosos, e diante da repercussão política, onde se esperava de um grupo determinado dos políticos dizerem algo contra, se usaram de política e disseram, não, apoiamos, estamos do lado deles. Há anos havia um requerimento para que os policiais recebessem mais aumento, negócio de 7, 10 anos, estava aí preso, vão receber quase o dobro do que recebiam, bonificações, salário vai aumentar, porque é um joguete político, vamos conceder o que a sociedade quer. Nesse momento, se eles ficam contra, vão ter ainda mais problemas. Então, aqui foi o que os romanos fizeram. Se a gente fica contra, a gente vai arrumar problema. Eu não vejo culpa alguma nele, mas leva ele, dá pelo menos uma pisa nele, bota uma roupa aí, alguma coisa, tapia e solta ele de novo. E nós vemos a ideia do povo. Enquanto o negócio é sério e precisamos tratar com justiça, muitos estão fazendo de joguetes para se sobressair ou se favorecer. E foi o que aconteceu com Herodes e Pilatos. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse: apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhum crime acho neste homem. Pilatos aqui declara que publicamente via Jesus como inocente. Ele tentava convencer os líderes a desistirem da acusação, mas é um tentar superficial, porque se ele quisesse veementemente cumprir a justiça, batia o martelo, batia o pé e ninguém tocava em Jesus. Mas enquanto o povo continuava a questionar, ele estava mais suscetível a desistir e acrescentar mais crimes, mais punições a Jesus. O 15 diz: e nem tão pouco Herodes, porque nulo tornou a enviar. E eis que fez coisa alguma digna de morte. E eis que ele não fez coisa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E é o que nós acabamos de perceber. Pilatos tenta um meio termo, injusto. Vou tapear o povo. Vou mandar dar uma surra e a gente solta ele de volta aí no meio do povo. E nós vemos que a ideia é só para satisfazer a população. Mas o pessoal estava cego de ódio. E era-lhe necessário soltar mais uma pessoa, ou soltar um prisioneiro em ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz dizendo: fora daqui com este, e solta Barrabás. Nós vemos acontecer o que também estava predito em Isaías 53. Tomou as nossas dores, tomou as nossas pisaduras, tomou os nossos pecados, os nossos erros, porque ele estava prestes a ser trocado por alguém que era homicida. Alguém pode ler o versículo 19 ao 25, por gentileza? Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal este fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio,
a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Amém, minha irmã, obrigado. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e por um homicídio. Lucas enfatiza que Barrabás era culpado. O contraste com Jesus, completamente inocente, e de forma proposital eles estavam ali trocando um justo por um injusto. A troca que se apresenta é uma clara substituição. Como nós havíamos dito aqui, Jesus sabia do que estava por vir. O cordeiro recebia a culpa, a sentença que era para outros. E a ideia do Getsemane, tamanha agonia, é que Jesus estava completamente consciente, diferentemente dos cordeiros que eram sacrificados. Não tinha agonia nenhuma, era só mais um dia que provavelmente o cordeiro ia comer bem, ser medicado, ser bem cuidado, receber toda a atenção, porque não poderia chegar lá com mácula alguma, sem mancha nenhuma, deveria chegar ali bem perfeitinho, limpinho, cheiroso para o sacrifício. Já Jesus, pronto a ser sacrificado, imolado, ele recebe todo o castigo e até mesmo dobrado, triplicado, referente aos demais criminosos que cometiam realmente algum tipo de crime. Versículo 20 e o 21 vai nos dar a entender o seguinte: falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles bradavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos tenta libertar Jesus, mas a multidão grita com fúria. A razão é sufocada pelo fanatismo e pela manipulação dos gritos que ecoam com rejeição humana ao Filho de Deus. Mais uma vez eu torno a enfatizar: o povo que era seu não o recebeu, o desprezou. Lucas 23 e 22 diz: ele pela terceira vez lhe disse, pois que mal fez este, nenhuma culpa de morte achei nele, castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Pela terceira vez Pilatos declara: Jesus é inocente, mesmo assim insiste em puni-lo. Indecisão que mostra um coração dividido entre a consciência e o medo de perder o poder. Como eu disse, um joguete político que ele não queria perder. E é o que nós vemos na atualidade também. Sempre para não perder vaga, para não perder espaço, para não perder os benefícios, um joga para o outro, um pede o auxílio do outro, para que não possam perder aquilo que estão sendo prósperos. Mas eles instavam ou incitavam com grandes gritos, pedindo que fosse, versículo 23, pedindo que fossem crucificados. Seus gritos e os dos principais sacerdotes venciam. O grito da população e o grito dos principais sacerdotes iam vencendo a cada momento. Pilatos, eles percebiam que estava disposto a vender o peixe para que não perdessem o seu lucro. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. A intenção, a sentença é dada. O governador, que sabia o que era certo, escolhe agradar o povo, se acovarda e contribui para o cumprimento do plano divino. De uma forma justa ou de uma forma injusta, o que estava por vir foi concretizado. Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser dado por novos filhos, por perdão, por misericórdia e bondade a cada um de nós. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Barrabás é então solto. Jesus é entregue, o inocente toma o lugar do culpado. Um retrato perfeito da obra da cruz. A vontade humana escolhe o mal, mas a vontade divina transforma o mal em salvação. As versões que poderemos abordar nesse trecho. Já vê aí, por favor, meu diácono, quem vai poder ler do 26 ao 32. Será lido do 26 ao 32. Primeira lição que nós podemos extrair desses 25 versículos,
A inocência de Cristo é incontestável. Mesmo os governantes pagãos reconheceram que ele nada fez para ser digno de morte. A injustiça humana foi palco da justiça divina. A condenação de Jesus cumpriu o plano de Deus para redimir os pecadores. Terceira lição é que Pilatos representa aqui fraqueza de quem conhece a verdade, mas teme em assumi-la, teme em usá-la. Como é que eu posso dizer? A política da boa vizinhança. Eu sei fazer o certo, mas não faço. É o que diz na Bíblia, no Novo Testamento, em Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. A naturalidade diante, ou a neutralidade diante de Cristo é impossível. Ou seguimos ou rejeitamos. Nós devemos ser justos, fazer a verdade, independente da ocasião. A justiça não se maqueia, nem se troca por futilidades. Devemos ser, a todo tempo, fiéis diante de Cristo, certo? Quarta lição, a multidão mostra o perigo de seguir o clamor popular, em vez da voz da consciência. Nós vemos que diante de qualquer erro, a consciência sempre nos alerta. Você está errado. Ela pode não mostrar a saída, porque a saída sempre é mostrada, sempre, 100%, por Cristo. O Espírito Santo está sempre mostrando a saída. Você errou, peça perdão. Você errou, tem como consertar desse jeito, nesse meio. Mas a consciência sempre vai alertar também que há um erro. E a consciência de Pilatos estava alertando. Tem erro aí, tem coisa errada. Não faz isso. E Pilatos foi cada vez mais cedendo. Ele não estava disposto a ouvir ou aceitar um Salvador, e sim em favorecer a si mesmo, não perdendo o poder que já tinha. Barrabás simboliza aqui toda a humanidade. Nós, deveras vezes, quando vemos um telejornal ao meio-dia ou qualquer outro, nos enfurecemos ao ver alguém com um crime, cometendo algum dolo, cometendo algum assassinato, algum crime hediondo, ficamos furiosos. Mas não percebemos que naquela troca também estávamos nós. Não percebemos que naquela troca nós estávamos sendo livres de um castigo futuro. Tem gente que fica bravo, já presenciei pessoalmente, quando afirmei, nós somos dignos do inferno. Uma palavra dura, mas nós somos dignos do inferno. Jesus vem e nos tira do caminho do inferno. Abre uma porta difícil, mas é possível entrar. Abre uma porta pequena, onde o mais alto homem pode também entrar. Abre um caminho apertado e complicado de seguir, mas é possível até mesmo com uma perna seguir nesse caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade que liberta. Então, ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui é melhor do que ninguém. A diferença está nas consequências das nossas escolhas. Então, precisamos ser conscientes quanto a isso. Não fazer como o escriba, bater no peito e dizer, eu sou melhor do que o publicano. Eu sou melhor do que esse, que não jejuou, que não orou, que não buscou a tua presença. Então, nós precisamos estar atentos e sempre colocar-nos no nosso devido lugar. Esta e última lição desses 25 versículos, o silêncio e a dignidade de Jesus diante do sofrimento revelam sua total submissão à vontade do Pai. Ele lutou não contra a injustiça humana, porque estava cumprindo a justiça divina. Jesus foi e cumpriu o que era certo, cumpriu a justiça divina. Vamos ler agora, versículo 26 ao 32. Há alguma dúvida, gente? Existe alguma dúvida? Como eu disse a vocês, não se acanhem, a pastora está aqui para responder. Pode ler, meu irmão. E enquanto conduziam, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e sobre ele depositaram a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. E seguia uma grande multidão de pessoas e também mulheres que pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que vem dias em que dirão: bem-aventuradas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubri-nos, né? Sei lá, errei. Pois se fazem isso com o lenho verde, que se fará com o seco? E havia também outros 2 malfeitores, sendo conduzidos com ele para ser mortos. Amém. Obrigado, meu irmão. Versículo 26, nós vamos ver: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. No caminho do Gólgota, Jesus, enfraquecido devido à tortura que sofreu, que recebeu, recebe a ajuda de Simão de Cirene, um homem que estava apenas de passagem, forçado a carregar a cruz. Simão se torna símbolo de todos os que são chamados a seguir Jesus. No sofrimento, o episódio revela que ninguém é espectador neutro diante da cruz. Ninguém é espectador neutro diante da cruz. Todos, ao olharmos a cruz, devemos ter um misto de lembrar que somos pecadores, falhos, miseráveis e ao mesmo tempo alegres, porque não passamos por aquele momento. Não vivemos aquele momento, mas hoje devemos carregar a nossa cruz. Hoje devemos lutar, carregar a nossa cruz até quando Jesus nos chamar. E seguiam uma grande multidão de povo e mulheres que batiam nos peitos e o lamentavam. E é interessante que há um contraste aqui, que havia uma grande multidão querendo que Jesus morresse, querendo que ele fosse trocado, e aqui é descrito como uma grande multidão de povo e de mulheres, ou seja, ia muitos homens e descreve também uma imensa quantidade de mulheres caminhando atrás de Jesus. Jesus é conduzido e uma multidão o acompanha. As mulheres lamentam com dor sincera, contudo choram sem compreender plenamente o propósito daquele sofrimento. Há compaixão, mas não há ainda fé. Nós entendemos que foi perguntado também pela manhã, por quê? Há uma grande multidão aqui, querendo que Jesus fosse trocado por Barrabás, fosse punido, e que talvez, cadê aquela multidão que também o seguia, vendo os milagres, vendo tudo? Aquela multidão pode ter se dispersado, quando Jesus começou a sequência de esboços, de pregações, que eram pesadas para os ouvidos, que teve até um momento que muitos foram embora e Jesus olhou para trás para os discípulos e disse: e vós? E vocês, não vão embora também? Então os discípulos falam: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ficou um número reduzido, ficou, mas de se equiparar ao que nós vemos hoje. Muitos querem um evangelho fofo, um evangelho lindo, que só fala das bênçãos, das cestas básicas, dos sopões, dos auxílios, dos benefícios, mas quando é implementado a doutrina, quando é colocado a Bíblia em prática, muitos correm, muitos desistem. Aquele pastor só quer ser, aquela pregadora, aquele pregador só quer ser melhor que os outros. Não, ele é o mais santo, ele é mais isso. Pode ter sido isso que tenha acontecido com Cristo. Muitos gostavam de ver os cegos serem curados, os coxos andarem, os aleijados estarem andando, comeram do pão multiplicado, comeram do peixe multiplicado, mas por não se identificarem com as palavras duras, difíceis, começaram a negar a Cristo, começaram a repudiar. Imagine se aquele que esteve ao lado de Jesus em todo o seu ministério, como amigo, e foi capaz de dizer: eu não te negarei, eu não te abandonarei, o negou. Pedro, imagine os demais, se não estaria agora ali, em outro lugar, em outra posição, dizendo: condena. Sim, ele disse isso comigo, ele disse comigo que eu sou hipócrita,
que eu sou como os sepulcros caiados. Muitos ali estavam trocando de lugares. E nos faz lembrar que devemos ansiar pela verdade, independente qualquer que seja a verdade. Versículo 28 diz: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estériles, e os ventres que não geram, e os peitos que não amamentam. Jesus profetiza tempos de grande aflição, quando as pessoas desejarão não ter filhos por causa do sofrimento e destruição. Diógenes estava falando ontem, não foi, Diógenes? Tanta gente dizendo: não quero ter filho. É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta injustiça. Não quero ter filhos. Para que colocar um filho nesse mundo? É você negar o amor e o cuidado de Deus, entender que só se restringe a você, que filhos não serão cuidados, que filhos não serão amados. E aqui ele diz: essa palavra se cumprirá, ou essa palavra se cumpriria parcialmente na queda de Jerusalém, 70 anos depois da morte de Cristo. Eles caíram, foram atacados, e obviamente aqueles que não tinham filhos entenderam como bênção não passar por aqueles momentos. E até no momento de perseguição, quando os cristãos viam seus filhos, ou os filhos viam seus pais apanharem, serem escarnecidos, para que o nome de Deus fosse negado. Então nós devemos sim ter filhos e preparar os filhos para que vivam e que possam resistir à tentação de negar a Cristo. Versículo 30 diz: então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. A imagem é de desespero absoluto. O povo clamaria por ser sepultado vivo, a fim de escapar do juízo divino. Essa expressão também aparece em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Associada ao temor do julgamento final, Jesus anuncia o terror que cairia sobre os que o rejeitaram. Versículo 31 diz: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus está dizendo, ou utilizando de uma metáfora, que se ele, um madeiro verde, inocente, cheio de vida, está sendo tratado daquele jeito, quanto mais a um madeiro que estava seco, o povo incrédulo e culpado. A sentença é um aviso solene sobre que virá aos pecadores e aos impenitentes. Aquelas pessoas que maltrataram Jesus, que estavam com corações enrijecidos, endurecidos, eles agora são comparados a madeiros secos, que sofreriam. O que é que um madeiro seco sofre ao cheiro do fogo? Imediatamente ele queima. Só que o fogo que há de vir é eterno. Ele há de continuar queimando. Ele há de continuar ardendo. Pegará rapidamente e não será só fumaça. Versículo 32 diz: e também conduziam outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Os criminosos são levados com Jesus, cumprindo a profecia de Isaías 53 e 12. E foi contado com os transgressores. A cena mostra que o justo se identifica com os pecadores, caminhando lado a lado com eles até o Calvário, não como cúmplice, mas como Salvador. Amém, meus irmãos? São exatamente 18 horas e 1 minuto. Há alguma dúvida? Podemos concluir. Nosso professor Michel já está ali anotando de onde paramos aqui, para dar sequência no próximo domingo. Podemos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua bondade e misericórdia, por todo o Teu amor.
por cada um dos teus filhos que aqui chegaram para esse momento de reflexão, de aprendizado, de relembrar a tua palavra, de ensinamentos também. Nós te pedimos, ó Pai, que mais uma vez possamos anexar cada uma dessas palavras em nosso ser, em nossa alma, em cada lacuna ainda aberta, para não pecarmos contra Ti, para Te amarmos ainda mais, para que possamos andar lembrando do Teu sacrifício no Calvário, na via dolorosa, no lugar onde o Senhor sofreu, que o Senhor foi injustiçado por nós, recebendo a nossa culpa, o nosso erro, recebendo todo o castigo que seria para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por todo o Teu sacrifício, te agradecemos por todo o Teu amor, te agradecemos por não ter desistido de nós, te agradecemos por ter ido até o fim. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo, que possamos viver, que